Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sessão do dia 29 de junho de 2022. Vamos analisar o processo inicialmente, processo 41.31.046. Trata-se de recurso de ofício e recurso ordinário, no processo em que a autuada é a Espolo Benesse do Brasil Limitada. O relator desse processo é o Dr. Galderize Fernandes Teles. A pedido de sustentação oral, mas como já conversamos com os patronos da autuada, que são presentes, que é o Dr. Daniel de Souza Ferreira e o Dr. José Roberto Rosa, nós vamos suspender a realização da sustentação oral, porque o voto do relator é no sentido de uma nova diligência. Então, está aqui registrada já a sustentação oral, né, para que seja garantido esse direito. E se a Câmara acompanhar o doutor Galderize na proposta de diligência, no retorno de diligência, os patronos realizam a sustentação oral. Caso contrário, a gente abre, então, depois espaço nessa mesma sessão para a realização da sustentação. Eu passo a palavra, então, inicialmente, ao doutor Galderize, para que ele apresente o seu voto. Bom dia, presidente, demais componentes da Câmara. Fazendo um registro também aqui, em meu sentir necessário, e sempre uma felicidade recebê-lo, professor José Roberto Rosa, por muito tempo aqui componente do tribunal, e que muito inspirou os trabalhos, especialmente na temática de CMS-ST. Presidente, nós temos aqui 5 núcleos infracionais. Destaco que 2 iremos trabalhar uma situação de classificação fiscal, a posição de NCM e até alguns pontos de nulidade de competência aqui do fisco estadual para esse tipo de análise. E um outro ponto, que é o item 3, uma situação de falta de pagamento de ICMS em virtude da não comprovação de exportação no prazo de 180 dias, conforme determinados pela legislação. E o ponto 5, uma falta de uma infração por questão de deixar de escriturar em livros de registro de entradas, obrigações acessórias. Adianto que o item 2.5 não será objeto do contencioso administrativo, tendo em vista que houve confissão irretratável e pagamento desse item, restando, portanto, os outros 4 itens. Eu adianto que esse processo ele tem um conjunto probatório considerável, mais de 500 laudas trazidos, e um trabalho aqui muito detalhado, tanto da representação fiscal, como inclusive do contribuinte, com várias petições ao curso desse processo, trazendo informações de consultas, que são fatos supervenientes, julgamentos do próprio Tribunal de Impostos e Taxas, que também foram como fatos supervenientes, e um elemento que é um parecer do professor José Roberto Rosa, que hoje aqui está presente para sustentação oral. Dos pontos de nulidade, destaco aqui que a nulidade por atuação da limitação funcional para interpretação de NCM, nulidade de atuação pela ausência de oferta dos benefícios nos conformes, lei de regularidade, nulidade de atuação pelo arquivamento de denúncia, ponto importante aqui, só para que tenhamos aqui a determinada compreensão do fato. Essa OSF ela foi originada através de um ofício número 17/2019 da 7ª Promotoria de Justiça de São José do Rio Preto. Qual o objeto desse ofício? Verificar que haveriam ali empresas que estariam burlando o ICM com o fim de reduzir carga tributária e realizar concorrência desleal. Então, houve o arquivamento dessa denúncia e é trazido como um dos pontos aqui também de nulidade. Ingressando no mérito, requer-se a improcedência do item 1, do item 1.3, haja vista as explicações que foram trazidas, bem como do item 1.2. O item 1.3 eu adianto aqui que no julgamento que foi realizado em primeira instância, ele foi considerado improcedente e ele, inclusive, não é objeto das considerações da representação fiscal. O objeto do recurso misto aqui é a procedência parcial que foi dada para o item 2.
Essa procedência parcial, ela vem muito em virtude de um primeiro julgamento que nós tivemos em sede de unidade de julgamento de Marília. Ela converteu esse julgamento em diligência e solicitou ali 2 pontos, ponto A e ponto B. Eu elucido aqui para todos que estou tentando fazer um resumo, o caso é um pouco extensivo, certamente o patrono o trará na ocasião da sustentação oral, mas para que já tenhamos os fatos bem balizados. O primeiro objeto da diligência foi trazer um demonstrativo constando os carrinhos da linha Street Food, que contenham os equipamentos para cozimento e aquecimento de alimentos. E no item B, um demonstrativo constando os demais produtos constantes do demonstrativo 254.815. O porquê dessa diligência e qual a relevância? Há um entendimento, que foi um entendimento inclusive adotado pelo julgamento de mérito, que se a identificação desse demonstrativo, dessa linha Street Food, tiver esse acoplamento para equipamentos para cozimento e aquecimento, o racional e a nomenclatura adotada pelo contribuinte estaria correta. Caso contrário, estaria equivocada. Pois bem, os demonstrativos foram anexados às folhas 8.300 a 8.829, trazendo exatamente essa divisão. Tivemos, então, um julgamento de mérito, determinando procedente o item 1, parcialmente procedente o item 1.2, e aqui foram retirados todos os carrinhos da linha Street Food com esse acoplamento de aquecimento, na visão do julgamento. Improcedente o item 1.3, porque foi comprovado a exportação através de nota substitutiva. Procedente o item 1.4, e como eu já tinha adiantado, o item 1.5 não faz mais parte do presente caso, tendo em vista o seu pagamento. Pois bem, tivemos aqui um recurso ordinário que reiterou os argumentos que foram trazidos, trazendo aqui alguns elementos de temáticas, não vou dizer novas porque já foram apresentados, mas demonstrados de uma forma mais enfática, como a nulidade dessa decisão por ter desconsiderado laudos técnicos que foram trazidos por entidade, demonstrando ali a utilidade e como deveria ser colocado a interpretação para termos de NCM. Nos demais, os apontamentos aqui, eles reforçam que já tinham vindo inserido anteriormente. Pois bem, o caso chega à terceira Câmara, no julgamento do Dr. Juiz Belmar Costa Ferro, folhas 9.174 a 9.177, na ocasião, acompanhado pela unanimidade, determinando o julgamento em diligência. E aqui peço um pouco mais de atenção, até por se basear no racional do meu voto. Qual foi o entendimento do Dr. Belmar? Quando a gente verifica o item 2, que foi dado parcial procedente, nós temos 2 núcleos de argumentos para imputação do lançamento fiscal. A redução indevida da base de cálculo, tendo em vista que o NCM foi equivocado por parte do contribuinte, e a questão do cômputo do frete na base de cálculo. São esses 2 argumentos. No julgamento de primeira instância, um único argumento foi suficiente para dar parcial provimento. Dito isso, o julgador inseriu aqui que, a depender do racional que fosse adotado, me parece aqui já dando aqui conotações do entendimento dele, isso seria uma linha acumulativa e não exclusiva necessariamente. Então, precisaria sim verificar essa base de cálculo e não só a situação que foi verificada na diligência. Então, nesse sentido, ele colocou a seguinte expressão: entretanto, no demonstrativo que instruiu a acusação fiscal, posteriormente desmembrado, não especifica a soma, totalização de cada uma das suas causas individualizadas por período, mês, nem a sua totalização geral ao final. O mesmo ocorre com outro demonstrativo de folhas 8824, 8829, agravado pelo fato de que neste não há nem mesmo a indicação do item do DDF que se refere. Neste sentido, e de modo a afastar qualquer dúvida e a prevenir a alegação de incerteza em liquidez da exigência fiscal, voto pela conversão em diligência para a origem, a adotar as providências no sentido de trazer aos autos os demonstrativos com essas informações. Solicitou ainda que se repita o cabeçalho em cada folha das planilhas, tal feito como os demonstrativos originais. Pois bem,
realizada essa diligência, e eu aponto, a diligência foi realizada trazendo o demonstrativo, mas sem nenhuma nota explicativa, sem nenhum ponto de fundamentação. E uma soma simples, soma essa que eu trago no voto, mas já foi verificada tanto pela representação fiscal como pelo próprio contribuinte. Ambos aqui apontam essa lacuna na diligência. Se verifica que a base mensurativa ela não corresponde ao lançamento fiscal. Existem diferenças. E, nesse sentido, a representação fiscal aponta a necessidade de cumprimento devido da diligência. O recorrente aponta argumento de iliquidez, que foi demonstrado pela impossibilidade de demonstrar os números de maneira precisa. Bem, meu entendimento, em que pese a diligência não ter sido aqui devidamente cumprida, em meu sentir, nós não temos uma necessária liquidez no auto de infração. Isso pode ser elemento até necessário para a caracterização de uma liquidez, mas não é elemento suficiente. É preciso avançarmos ainda em relação a esses pontos. E aqui eu não estou trazendo nem o ponto das nulidades, nem os pontos dos méritos, são vários. Acredito que teremos aqui uma sustentação oral não só pela qualidade do patrono, mas pela própria defesa que foi trazida, com muitos pontos a serem enfrentados e rebatido, até mesmo pela quantidade de elementos que nós temos para verificar se aquele elemento tem aquele NCM ou não NCM, e a defesa foi assim dividida, e o trabalho da representação fiscal também. Mas me parece que é necessário, no mínimo, uma fundamentação do porquê da diferença, se ela persistir. Porque nós podemos ter um mero erro de cálculo trazido na sua convenção, ou então uma demonstração efetiva de iliquidez que precisa estar fundamentada. Como nós não temos essa fundamentação apenas a planilha, esclarecendo até um apontamento que temos aqui na antessala já para o patrono, o meu voto é no sentido de conversão em diligência, no mesmo sentido que foi determinado pela terceira Câmara, deixando claro, inclusive, a necessidade de fundamentação em caso de verificação dessas diferenças nas bases mensurativas que foram identificadas aqui. E aí eu faço uma tabelinha de cotejamento, demonstrando que os números realmente não estão conforme ao lançamento fiscal. Presidente, o voto já está lançado, fico à disposição. Obrigado, doutor Galderize. Processo está em discussão. Vou acompanhar, presidente. Muito bem. Então, não havendo outras manifestações, eu peço aos senhores que confirmem a presença para verificação do quórum de votação. Em votação. Muito bem. Então, por unanimidade, o processo da Espólio Benesse do Brasil Limitada foi convertido em diligência. Agradeço a presença do Dr. Daniel Ferreira e do Dr. José Roberto Rosa pela presença e participação aqui conosco na sessão de julgamento. E com isso... Eu que agradeço. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado. Prazer tê-los aqui. Até breve. Bom, com isso, então, nós cumprimos a pauta de hoje e eu... Agradecendo, então, a presença dos membros da Câmara, eu dou por encerrado, então, a sessão de julgamentos da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 29 de junho de 2022. Eu peço, então, aos áudios que interrompam a gravação